Bom dia a todos, é uma alegria poder estar aqui novamente com vocês, dando continuidade à série Vida Interior. Já falamos sobre nossos desejos, já falamos sobre nossos sentimentos e hoje falaremos sobre nossas motivações. Vivemos numa sociedade que valoriza muito as performances, as conquistas, as realizações, enquanto deveríamos, com a nossa vida, com nossas ações, valorizar mais as motivações pelas quais nós fazemos o que fazemos. Ainda que façamos coisas boas e até certas, com motivos errados dentro de nós, isso pode trazer danos espirituais para a nossa alma, para a nossa vida e também para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Certa vez o apóstolo Paulo disse assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, para o Senhor e não para as pessoas. Paulo estava ensinando os cristãos da sua época a fazerem cada coisa como se estivesse fazendo para Deus e não para as pessoas. E eu queria hoje de manhã fazer algumas perguntas para cada um de nós aqui. O que motiva você orar? O que motiva você assistir essa mensagem que você está assistindo agora? O que motiva você estudar a palavra de Deus? O que motiva você ofertar a Deus? O que motiva você fazer o que você faz? Onde você busca essa motivação? A Bíblia está repleta, recheada de pessoas que fizeram coisas até certas com motivos errados dentro dos seus corações. E nós vamos aprender sobre isso, sobre motivações. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 11, começando no versículo 34. Jesus fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês limpam o exterior do corpo e do prato, do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhe ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Vemos nesse texto que um fariseu convidou Jesus para uma refeição na sua casa. O que motivou esse homem convidar Jesus para jantar na sua casa? Interessante isso, né? A gente pensar, imagina você convida alguém para a sua casa para fazer uma refeição com você. Você convida uma pessoa quando você tem um interesse de fazer talvez uma amizade com aquela pessoa, ou você quer demonstrar gratidão para com aquela pessoa, você convida ela para
almoçar, jantar na sua casa? Ou você quer construir um relacionamento com aquela pessoa? Talvez isso te motive a convidar alguém para jantar. No meu caso, eu lembro, antes de me casar com Evanilde, uma vez eu estava andando eu, ela e uma irmã, e eu falei assim, a pessoa que quiser me conquistar deveria fazer um jantar para mim, uma bacalhoada, e depois ainda, de sobremesa, uns bombons Ferrero Rocher. A Ivanilde ouviu aquilo, e passou um tempo, ela fez um jantar. E o que ela fez? Bacalhoada. E o que tinha de sobremesa? Ferrero Rocher. Então, aquilo que eu falei motivou ela a fazer um jantar para mim, para que eu pudesse me aproximar dela e ela de mim. Então, nós vemos esse fariseu convidando Jesus para um jantar na casa dele. O que estava no coração desse fariseu para convidar Jesus? Imagina, você convida Jesus para ir para a sua casa. Aliás, irmãos e amigos, você tem convidado Jesus para ir para a sua casa? Você tem convidado ele para entrar na sua casa, entrar na sua vida, participar da sua vida? Esse é um bom motivo que pode nos levar a fazer as coisas. Será que esse fariseu gostaria de construir uma amizade com Jesus? É interessante, porque a Bíblia tem o cuidado de mostrar o que estava no coração do fariseu. E o que o fariseu percebe em Jesus? Que Jesus não se atentou de lavar as mãos antes de fazer a refeição. E isso deixou ele surpreso. O fariseu, na mente, no coração dele, ele achou que Jesus fez aquela refeição de forma impura, porque Jesus não praticou a tradição que os fariseus costumavam fazer antes das refeições. E quem eram esses fariseus? Os fariseus, na época de Jesus, eram conhecidos como cumpridores da lei. Eles cumpriam a lei do Antigo Testamento, ao pé da letra. Eles eram homens zelosos, homens que amavam até a Deus, a lei de Deus. Mas eles também tinham no coração deles motivos errados para fazer as coisas. E no versículo 39 aqui, de Lucas capítulo 11, depois desse convite, depois de perceber que o fariseu ficou surpreso por Jesus não ter lavado as mãos antes da refeição, Jesus começa a ensinar, a falar ele do coração dele. Então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Imagina, você convida alguém para sua casa, oferece uma janta para essa pessoa, e a primeira palavra que a pessoa fala com você é que você está cheio de ganância. Será que você quer um Jesus desse na sua vida? Que entre na sua vida e fale do que está no seu coração? Será que nós queremos alguém que fale o que está dentro do nosso coração? Porque Jesus sabia o que estava no coração desse fariseu. Porque Jesus conhece cada um de nós, o que está lá nos porões da nossa alma, do nosso ser. Então, esse fariseu convida Jesus para uma janta, e Jesus fala para ele isso. E o que a gente pode aprender já aqui com essa fala de Jesus? Que nós não podemos nos preocupar demais com a nossa vida exterior, com a nossa aparência. Não devemos fazer as coisas para as pessoas verem, para serem
sermos elogiados pelas pessoas, para ouvir nosso nome. Devemos fazer as coisas para Deus, porque Deus é que nos recompensa. É Deus que nos abençoa. Então Jesus fala de uma maneira aqui até meio dura. Ele fala, olha, vocês estão cheios de ganância e de maldade. Imagina a reação desses homens ao ouvir isso de Jesus. O que Jesus está dizendo para esse grupo aqui, ele está falando, olha, vocês se preocupam em lavar as mãos, mas a preocupação de vocês deveriam lavar era a alma de vocês, o que está dentro do coração de vocês. E é nessa área que Jesus quer trabalhar também na nossa vida. A gente às vezes fica preocupado com nossas aparências, com as coisas exteriores, com nossas conquistas, com nossas realizações, com nossa até performance, mas Jesus quer saber o que está dentro de nós. É lá que Ele quer trabalhar, é lá que Ele quer nos transformar. Eu acredito que se Jesus falasse isso hoje, em alguns círculos religiosos, ou até numa mesa com um grupo de pessoas, alguns poderiam pensar que Ele era ignorante, que Ele era homofóbico, que Ele estava falando de uma forma mal educada. Então, existe hoje no círculo religioso, e nós precisamos olhar primeiro para dentro de nós, essa tolerância com as coisas do mundo, que nós não deveríamos tolerar. E a gente tem medo de falar às vezes a verdade, com amor para as pessoas, porque a gente não quer um conflito com ela. Mas Jesus aqui já deixa bem claro que às vezes é necessário a gente falar a verdade. No versículo 43, Jesus fala assim: ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honras nas sinagogas e as saudações em público. Olha isso aqui que Jesus está falando. O que ele está querendo dizer? Jesus está aqui condenando a hipocrisia. Existem pessoas mesmo que só querem o lugar de honra, os melhores lugares. Querem ser louvados, querem serem paparicados, querem serem agraciados. Será que isso que Jesus está condenando aqui, nessa janta com esse pessoal, não tem acontecido nos dias de hoje? No meio político, no meio empresarial. Às vezes a gente está junto, comendo junto, a gente está fazendo coisas juntos, mas a gente quer a derrota do outro. A gente não fica feliz quando o outro cresce, quando o outro se desenvolve, quando o outro é abençoado. E Jesus está condenando aqui essa postura, né, dos fariseus. Por que Jesus se importa então com nossas motivações? Porque os motivos que nos levam a fazer as coisas podem estar contaminados devido a essas coisas, de querer a honra, de querer ser lembrado, de querer a glória para si, não para Deus, e isso pode nos contaminar, e isso a gente vai passando para outros também. Então, irmãos e amigos, hoje de manhã eu quero convidar cada um de nós a olhar para dentro de nós e perceber o que nos motiva a fazer o que a gente faz. A gente faz
porque a gente entende que é para Deus, motivados por isso, por amor, por gratidão, ou a gente faz porque a gente quer ser honrado, quer ser lembrado, quer ser agraciado, quer ser louvado. Precisamos pensar o que nos motiva a fazer as coisas. No capítulo 11 de Lucas, no versículo 53, depois de falar tudo isso com esse grupo, olha a reação que esses homens tiveram. Olha, quero lembrar vocês que Jesus foi convidado para uma janta. Jesus está dentro da casa desse fariseu e lá está outros fariseus, um grupo de pessoas ali com ele sentado à mesa, comendo. E Jesus está ensinando todas essas coisas, são palavras até duras que Jesus usa para ensinar a esse grupo. E no versículo 53 de Lucas 11, a Bíblia diz assim: quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. É interessante, porque quando nossos corações são revelados, ou tomamos a decisão de ouvir a Deus e entregar nossa vida para Ele, ou decidimos se opor a Deus e lutar contra Ele. O homem convida Jesus para jantar na sua casa, Jesus aceita o convite de bom coração. Jesus percebeu que ali era uma ótima oportunidade para poder ensinar acerca do reino de Deus para aquele grupo de homens. O que Jesus quer é transformar a vida desses homens. Jesus quer trabalhar no interior dele, nas motivações deles. Mas o que nós percebemos? Que mesmo Jesus, falando o que ele falou, esse grupo decide se opor a ele, rejeitá-lo. No fundo, o que a gente pode aprender com essa passagem é que esses homens, em vez de eles quererem aprender de Jesus, eles querem ensinar Jesus a fazer as coisas. Eles estão preocupados que Jesus cumpra a lei deles. Na visão dos fariseus, Jesus era um mestre que blasfemava contra Deus. Olha isso aqui. Então, isso pode acontecer conosco. A gente convida Jesus para a nossa casa, até reconhece que Ele é o nosso mestre, mas a gente não permite que Ele entre na nossa vida. Nas questões mais profundas, especialmente no que se trata as nossas motivações. Ainda hoje, vemos os homens afirmando que os ensinamentos de Jesus são ultrapassados. Na nossa sociedade atual, você vai ler um trecho desse para alguém que não tem o entendimento, o conhecimento, a profundidade do que isso significa. Ah, mas isso aqui é ultrapassado. Jesus não deveria falar dessa maneira para esse homem. Ele foi ofensivo, ele foi arrogante, ele não falou politicamente correto. Por que motivo isso acontece? Por causa do orgulho do ser humano. Cada um de nós, essa manhã aqui, vez por outra, agimos como os fariseus. E é isso que Jesus quer lidar no nosso coração, com o nosso orgulho. Eu queria compartilhar com vocês algumas palavras do livro de C.S. Lewis. Ele fala sobre cristianismo
puro e simples. E ele destaca um capítulo inteiro desse livro para falar desse pecado, o pecado do orgulho, que na visão do C.S. Lewis, o orgulho é o maior pecado de todo ser humano. Acompanhe comigo as palavras que ele fala aqui sobre esse pecado. Ele fala assim: o grande pecado. Estou chegando agora àquela parte da moral cristã que vai distingui-la mais nitidamente de todas as outras morais. Há um vício do qual ninguém no mundo está livre, o qual todas as pessoas no mundo abominam quando notam na outra pessoa, e de que dificilmente alguém, exceto um cristão, jamais se imagina culpado. Já ouvi pessoas admitirem que são mal-humoradas, ou que não conseguem se controlar com relação às mulheres ou à bebida, ou até mesmo que são covardes. Acho que nunca vi um não cristão assumir esse vício. E ao mesmo tempo, raríssimas vezes encontrei alguém que não fosse cristão, mostrasse tolerante com relação a esse vício nos outros. Não há defeito que torne uma pessoa menos popular, e nenhum do qual tenhamos menos consciência do que esse vício. E quanto mais nós o temos, mais o detestamos nos outros. O vício a que me refiro é o orgulho ou a presunção. Então, C.S. Lewis, ele fala sobre o orgulho, que a gente admite até alguns pecados em nossa vida, como ele cita no livro. Mas é muito mais difícil a gente admitir o orgulho na nossa própria vida. A gente odeia o orgulho na vida do outro. Mas a gente não tem a mesma visão quando nós somos os orgulhosos. E o que a gente percebe na atitude dos fariseus, depois de ouvir Jesus ali falando sobre o coração deles, sobre a falta de amor, sobre a ganância, sobre a hipocrisia, que Jesus está condenando, na verdade, a hipocrisia, em vez de eles reagirem de forma correta, eles reagem com raiva. Eles se unem para se opor a Jesus. Não é diferente no mundo de hoje. Muitas pessoas hoje se opõem a Jesus, não aceitam seus ensinamentos. Muitas pessoas acham ainda que Jesus é um mestre ultrapassado, com ideias ultrapassadas. Muitos ainda acham que Jesus não é o único caminho que leva a gente para Deus, que pode nos conduzir a Deus. E continuando aqui em Lucas capítulo 12, eu quero ler com vocês do versículo 1 ao 5. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo que esse vocês devem temer. Olha isso aqui. É interessante que depois da refeição que Jesus fez com os fariseus, e Jesus percebeu a reação deles em relação ao que ele estava ensinando, Jesus encontra aqui com uma multidão, uma grande multidão, e os seus discípulos estão ao redor de Jesus, está ali com ele. E Jesus começa a ensinar. E o tema da conversa
de Jesus com os seus discípulos e aquela multidão é referente aos ensinamentos dos fariseus. Interessante isso. Ele dá um alerta para aquele povo ali, para os seus discípulos que estão ali ouvindo. Olha, tenham cuidado com os ensinamentos dos fariseus. E eu queria fazer cada um de nós agora pensar. Quem são os fariseus de hoje, da época da agora? Quem são essas pessoas? Quem são esses que ensinam coisas erradas, que parecem até certas, que falam até de Deus, mas que aos olhos de Deus não são verdadeiras? Hoje de manhã é um tempo para a gente olhar para dentro de nós e pensar e examinar e analisar sobre nossas motivações. Onde que eu estou buscando o ensino de Jesus? Em que fonte que eu vou buscar? É a palavra de Deus? Ou é nos livros que homens escrevem? E tem tanto ensino hoje que é contrário ao que Jesus ensinou. E as pessoas se deliciam com esses ensinamentos. E Jesus, ele chama esse grupo aqui de amigos. Mas uma coisa que Jesus também fala no versículo 2, olha o que ele fala. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que isso quer dizer hoje para nossas vidas? O que Jesus está falando, olha, ó pessoal, não existe nada que esteja escondido aos olhos de Deus. Deus sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Deus sabe o que está acontecendo na vida das pessoas. Deus sabe o que está dentro do meu coração. No mundo espiritual não existe nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Olha, isso é Jesus que está falando. Ele está falando que não existe nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Como está hoje sua alma, meu irmão, minha irmã? Você tem coisas ocultas aí escondidas que você não tem falado para ninguém, que você não tem aberto seu coração para alguém. É melhor você tomar a decisão de não deixar isso oculto. É o que Jesus está falando, que Deus vai revelar uma hora. Deus vai trazer para a luz. Mas também Deus conhece os motivos pelos quais nós guardamos essas coisas ocultas. No versículo 3 ele fala assim: o que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Olha isso aqui. Então o que ele está dizendo é que toda palavra que nós falamos nas trevas, aquilo que nós falamos que ninguém está ouvindo, às vezes nós falamos coisas com nós mesmos. Ou às vezes a gente fala coisas para outras pessoas, sobre outras pessoas que não são boas. O que ele está dizendo é que toma cuidado com o que você fala, porque isso que você está falando na escuridão, isso vai ser trazido para a luz. E eu gosto de Jesus por isso. Porque ele é claro, ele é objetivo, ele é verdadeiro. Aqui no versículo 4 ele fala assim: eu lhe digo, meus amigos, não tenha medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Olha aqui, Jesus está chamando aquele grupo de fariseus, aquele grupo ali que estava perto dele, os seus discípulos, de amigos.
Pergunta que eu quero fazer hoje aqui para nós. Você é um amigo de Jesus hoje? Você se considera no grupo de amigos de Jesus? Se Jesus tivesse um grupo de WhatsApp, você estaria nesse grupo, porque você é íntimo a ele, você gosta dele, você gosta dos ensinos dele, você gosta de ouvir a mensagem dele? Ou você cancelaria Jesus do seu grupo? São coisas para a gente pensar. Ele nos chama de amigos. E ele fala: amigos, não tenha medo dos que matam o corpo e depois nada mais pode fazer. É interessante, porque o que Jesus está falando para os discípulos e para aquelas pessoas é isso: olha, não tenha medo de morrer pelas mãos dos fariseus, porque eles podem até tirar seu corpo, mas sua vida está nas mãos de Deus e Deus vai levar a sua vida. É isso que Jesus está falando. Porque os discípulos estavam com medo, porque os fariseus consideravam Jesus um mestre que blasfemava, que não cumpria a lei de Deus. E eles, como a gente aprendeu, se uniram para matar Jesus. Olha isso aí. Um grupo de homens, conhecedores da lei, estavam totalmente cegos espiritualmente. Em vez de eles se renderem a Jesus, eles se opõem contra Jesus. E Jesus está confortando os seus discípulos. No versículo 5 aqui de Lucas capítulo 12, aí Jesus fala do que nós devemos temer. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Olha isso aqui. Por isso que hoje de manhã eu quero convidar cada um de nós a realmente examinar nossas motivações. Porque Jesus ele fala de uma forma bem séria sobre a consequência da vida longe dele. Ele está dizendo que a gente deve temer a Deus, que pode tanto tirar a nossa vida física, mas também a nossa vida espiritual e lançar ela no inferno. O inferno é algo terrível nas Escrituras. É um lugar terrível que muitas pessoas hoje não acreditam que existe. E Jesus está deixando bem claro que o inferno é uma realidade. Uma frase de Leonard Ravenhill que eu li durante essa semana, que me tocou bastante, ele fala o seguinte: só há um caminho para o céu, mas existem milhões de caminhos para o inferno. E é verdade. Só existe um caminho para o céu, e quem é esse caminho? É Jesus, porque ele falou que ele é o caminho, que nos conduz, que nos leva para Deus. E existem outros milhares de caminhos que os homens trilham, que mestres ensinam. E esses outros caminhos, segundo o que Jesus está falando, vai nos levar para um inferno. É uma grande loucura perder sua alma para preservar sua vida. Nós precisamos pensar sobre isso. E para concluir aqui essa manhã, vamos ler Lucas capítulo 12, do versículo 6 ao 8. Depois de falar essas coisas,
falar para os seus discípulos, para a multidão, e chamá-los de amigo, ó, não tenham medo, confia em mim. Ele fala essas palavras, no versículo 6 de Lucas 12. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Olha isso aqui, Jesus falando para esse grupo que está ali ouvindo ele, os discípulos, que ele chama de amigos. O que ele está querendo com essas palavras aqui passar para esse grupo? Ele está dizendo simplesmente isso, ó, amigos, vocês valem mais do que os pardais. Jesus usa a imagem dos pardais, dos passarinhos, para estimular a confiança e a segurança dos discípulos no amor de Deus, no amor dele. Será que hoje nossa confiança está em Cristo? Será que nós confiamos que Cristo realmente me ama? Que eu tenho valor aos olhos dele mais do que os passarinhos? Tem pessoas que amam mais animais do que pessoas. Mas no caso de Deus, Deus ama os animais. Mas Deus ama as pessoas mais do que os animais. Vocês valem mais do que os pardais. Nenhum de vocês será esquecido. O que Jesus está querendo dizer para nós é que nós servimos um Deus que se preocupa com os passarinhos. Mas ele também diz que nós servimos um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Eu já estou careca, eu não sei, eu não consigo nem contar os fios do meu cabelo, mas Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Você tem, cada pessoa tem. O que Jesus está querendo nos ensinar é que Deus conhece cada um profundamente, intimamente. Não tem como a gente fugir dessa realidade. Se Ele conhece cada fio do nosso cabelo, e essa é uma linguagem que eu gosto em Jesus, de passar essa mensagem de confiança, de leveza, de esperança para os seus discípulos, porque eles estavam com medo de serem mortos pelas mãos dos fariseus. Eles estavam sendo pressionados a não seguir Jesus e continuar seguindo a lei que os fariseus seguiam. No versículo 8 de Lucas 12, Jesus, vamos concluir com essas palavras. Eu lhes digo, olha, isso aqui é importante, ó. Eu lhes digo hoje de manhã, isso é Jesus falando, não é eu, Edson, é Jesus. Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Irmãos e amigos, nossas motivações devem nos levar para confessar o nome de Jesus diante dos homens. Somos um povo que Deus escolheu para fazer isso, refletir a sua glória no mundo. E ele afirma, quem me confessar diante dos homens, eu, Jesus, prometo que também farei isso diante dos anjos de Deus, quando ele voltar um dia para nos levar. Vamos prestar atenção nessa afirmação feita por Jesus. No último dia, só existirá 2 tipos de pessoas.
As que serão aceitas por Deus estarão desfrutando da eternidade, e as que serão negadas por Deus irão sofrer o castigo eterno. A pergunta que eu quero fazer para cada um de nós: será que essa é uma boa motivação para seguirmos Jesus hoje? Só você pode decidir. Oremos. Pai, muito obrigado, porque Jesus deixa bem claro que quer mudar o nosso interior, mudar nossos sentimentos, colocar desejos bons, mas também Ele quer que sejamos motivados porque amamos ao Senhor, pelo viés do amor, pelo viés do conhecimento de quem o Senhor é. E obrigado porque temos um mestre que fala a verdade em amor. Temos um mestre que é humilde, que mesmo sendo rejeitado e desprezado por aqueles homens que ao ouvirem dele, tudo que ele ensinou, ele ainda chama de amigos. E nós queremos que o Senhor nos use para que mais pessoas sejam amigos do Senhor e de Jesus Cristo. E que devemos também, Pai, levar a sério a realidade do inferno, porque um dia estaremos face a face e havemos de prestar contas contigo de nossas ações, das nossas motivações. Nos purifica e nos santifica por meio da sua palavra. Que o Espírito Santo venha até nós e nos conduza nessa jornada. E que sejamos fiéis a Jesus até o fim. E é em nome dele que eu oro e agradeço. Amém.